Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Pedro Branco, sou escritor, roteirista, professor e eu tava louco pra fazer um vídeo novo pra falar com vocês sobre O Tocador de Trovão, que é o meu livro novo que tá sendo lançado agora em setembro de 2023. Eu sei que meu último vídeo também foi sobre isso, mas ele era pra falar sobre a campanha do Catarse, né? E a campanha já acabou, foi super bem sucedida, e eu queria conversar com vocês mais sobre aspectos gerais do livro, fazer realmente um resumão sobre vários aspectos do meu novo romance. Pra quem ainda não me conhece, eu tenho 33 anos, moro em Porto Alegre, sou professor universitário e desde pequeno sou super apaixonado por literatura. Foi só nos últimos anos, desde 2017 para ser preciso, que eu comecei a trabalhar profissionalmente com escrita. E eu lancei meu primeiro livro em 2019, chamado Uma Colheita de Inverno. Agora eu tô prestes a lançar o meu segundo romance, chamado Tocador de Trovão, e é sobre ele que eu quero conversar com vocês hoje. Eu sempre acho muito difícil encaixar os meus livros num único gênero, encontrar assim uma palavrinha, um rótulo generalista pra dizer, o meu livro ele é de terror, ele é de suspense, ele é de mistério. Isso pra mim é super difícil, eu sempre deixo pros meus editores escolherem lá onde que ele vai se encaixar na ficha catalográfica, nas estantes. Quando eu tô falando sobre a minha obra, eu gosto mais de falar sobre ela utilizando temas em vez de gêneros. E o Tocador de Trovão ele trabalha com dois temas principais. O primeiro deles é a fé dividida, viver uma vida com duas fés muito distintas uma da outra. E a segunda é a pessoa aceitar a si mesmo do jeito que ela é. O personagem principal mesmo, ele tá constantemente dividido entre a fé do povo ancestral, da qual ele é descendente, a fé do povo nativo do país em que ele mora, e a fé mais tradicional que ele aprendeu a ter com a própria mãe. Ao mesmo tempo, ele é o único personagem negro numa cidade que é toda branca. E claro que ele sofre preconceito por causa disso. Então, esses dois temas, a fé dividida e a identidade do protagonista, se aliam a outros temas menores que permeiam a história também. A chegada à vida adulta, o primeiro amor, a injustiça social e, principalmente, o mistério da morte. Isso tudo coloca o Tocador de Trovão em um limbo entre gêneros, por isso que é difícil definir um rótulo para ele. Do mesmo jeito que o meu romance anterior, Uma Colheita de Inverno, eu classifico o Tocador como um livro de mistério sobrenatural, ou talvez até uma ficção espírita, mas com muitos toques de fantasia. Tudo gira em torno do nosso protagonista, o Apoema, que mora no interior do interior do interior de um país predominantemente branco. Ele tem 17 anos e é muito gentil, ao ponto da inocência em certos momentos. E uma característica importante do Apoema é que ele é quase surdo de nascença. Quase porque ele ainda assim é sensível a certos sons mais graves, tipo o estrondo de um trovão ou uma batida muito forte numa porta. E é por isso que desde pequeno ele adora a música que ele faz quando ele toca o tambor. Aquela batucada assim, sabe? Na história, pela primeira vez na vida, o Apoema precisa sair de casa e visitar o povoado mais próximo, uma cidadezinha com um pouco mais de 1000 habitantes e chamada de São José dos Milagres. Isso porque a sua mãezinha ficou doente e faleceu. E agora ele quer realizar um dos últimos desejos que a mãe tinha em vida, que era ser enterrada no cemitério da paróquia. Só que por ser negro e descendente dos indígenas da região, o padre local o impede. Racismo e intolerância religiosa também são temas muito presentes no livro. A partir disso, o Apoema precisa tomar uma decisão: ir embora e esquecer essa história toda, ou ficar e lutar por justiça. Mas é claro que as coisas não seriam tão simples assim, né? Porque a partir desse ponto, dois enredos começam a se desenrolar ao mesmo tempo. Primeiro, quando toca o tambor ao pôr do sol, se despedindo da mãezinha uma última vez, o Apoema descobre que o seu batuque tem um poder mágico, colocá-lo em contato direto com os espíritos dos mortos. E por conta disso que o menino conhece Violeta, seu espírito mentor. E Violeta não tem boas notícias. De acordo com o fantasma, uma entidade sombria raptou a mãe de Apoema e a mantém em cativeiro justamente na igreja. Então, se o garoto quiser que a mãezinha descanse de verdade, precisa criar coragem
e enfrentar a turba de fiéis racistas mais uma vez. E o segundo plot gira em torno dos mandos e desmandos das autoridades da cidade. O prefeito, o padre e o banqueiro estão mancomunados num esquema de lavagem de dinheiro que envolve uma mineradora ilegal. Ao redor de São José dos Milagres, existem minas de carvão abandonadas há décadas, porque as escavações colocavam as pessoas e a natureza da região em risco. Agora, esses três planejam reabrir as minas de qualquer jeito, e isso promete trazer ainda mais problemas para a jornada de Apoema. E aí a questão que fica é, será que tem alguma coisa em comum entre esses dois plots? Será que um consegue influenciar o outro? Será que tem alguém por trás dos dois problemas? E spoiler, tem. Grande parte dos problemas do Apoema no livro se dá por conta do lugar onde ele mora. Há algumas centenas de anos, o país de Ayanda foi colonizado por imigrantes brancos que simplesmente destruíram grande parte da população local, seus costumes e crenças. Essa fé substituta é chamada de Tomo, que é a mesma religião que também aparece em Uma Colheita de Inverno. O Apoema é uma das poucas pessoas pretas que ainda existem em toda a Serra Norte de Ayanda, porque a maioria foi para o sul em busca de melhores oportunidades de vida nas grandes metrópoles. Sendo descendente do povo nativo, ele aprendeu alguns dos seus antigos costumes ao longo da vida. Porém, a sua mãe também era uma tomista fervorosa, quer dizer, uma seguidora do Tomo. Assim, o menino cresceu sabendo um pouquinho de cada coisa. Só depois que ele encontra o padre Sérgio Lumon pela primeira vez, o padre racista, que ele compreende os desafios de se ter duas fés habitando o mesmo coração. O Apoema e a mãe moravam sozinhos no topo do Morro Verde, que ficava aos arredores de São José dos Milagres, mas ele nunca tinha precisado descer até lá. Então, quando ele desce pela primeira vez aos 17 anos, é um choque de cultura terrível, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver pessoas pretas na cidade. E tampouco ele estava acostumado a ser o centro das atenções. E nesse ambiente conflituoso de São José dos Milagres é que Apoema reencontra a sua melhor amiga, uma menina fortuna chamada Gia, que trabalha de faz-tudo na cidade. Ela é o braço direito do menino durante toda a aventura, e tudo que Apoema tem de inocente, ela tem de pavio curto. Juntos, eles enfrentam o padre racista, o prefeito capitão e o banqueiro. Os três que estão de complô para ganhar dinheiro, mesmo arriscando a saúde e a segurança do povo de São José. E nessa mesma jornada para salvar a alma aprisionada da mãe, o Apoema conhece outras pessoas da cidade que são muito especiais. Primeiro é o Dr. Cândido, o único médico da cidade e que não consegue trabalhar direito por sofrer de uma terrível depressão. Depois, o alfaiate sapateiro, seu João Antônio, cujo negócio está diretamente ameaçado pelos empreendimentos da prefeitura. E mais importante que qualquer outra pessoa é a vovó Nanã, a outra única pessoa preta da cidade. Nanã é uma anciã muito sábia e age como a referência que o Apoema precisa para se conectar com a sua cultura ancestral. Eu considero que minha escrita melhorou bastante desde Uma Colheita de Inverno. Acho que a escolha das palavras, a escrita como um todo, ela é muito mais fluida. O tocador ele é todo escrito em terceira pessoa, com narrador onisciente, e normalmente a gente foca no ponto de vista da Apoema, mas com frequência esse ponto de vista ele também muda para outros personagens que estão ao redor dele. Assim a gente consegue ter melhor a perspectiva de gente tipo a Gia, a vovó Nanã, e até mesmo dos antagonistas, como o prefeito capitão e o padre. Uma coisa que eu acho muito legal é como eu consegui implementar muito bem um estilo de fala para o povo da Serra Norte. Nas conversas do dia a dia, a gente nota eles usando termos diferentes do comum, que caracterizam bem as pessoas daquela região. É o uso de estruturas gramaticais levemente diferentes, palavras inventadas, outras ressignificadas, ou até mesmo interjeições que naquele contexto significam coisas diferentes do habitual. Imagina só se eu viro pra ti e te chamo de um filho de um calbrestino mó desganiçado que nem um pintacel. Tu não faz ideia do que eu tô falando, né? Mas eu acabei de te xingar. Por exemplo, o prefeito capitão conjuga tudo errado.
e usa regras gramaticais em excesso, querendo pagar de culto. E a vovó Nanã tem um sotaque tão carregado que as diferenças de pronúncia extrapolam para a escrita do livro. E claro que o Apoema ele tem uma linguagem falada mais limitada. Por conta da quase surdez, ele teve que crescer aprendendo a se comunicar com as pessoas de uma outra maneira que não só utilizando palavras. Enfim, e todos esses estilos para mim foram super divertidos de trabalhar, foram um desafio, e eu espero que vocês, enquanto leitores, gostem tanto quanto eu gostei enquanto autor. O Tocador de Trovão foi um super sucesso na campanha de pré-venda no Catarse. Nós conseguimos arrecadar 125% da meta original e a gente vai lançar no maior evento literário da América Latina, que é a Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Então, se tu é do Rio e quiser garantir o teu exemplar, vem me visitar na Bienal entre os dias 1º e 10 de setembro. Mas se tu também não puder ir, não tem problema, não se preocupa, porque assim que o evento terminar, a gente começa as vendas regulares pela internet. Agora, para não perder nenhuma novidade sobre o lançamento de O Tocador de Trovão, eu vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais. Então fica à vontade para me seguir, e se vocês quiserem puxar algum papo ou fazer alguma pergunta sobre o livro ou sobre o que vocês quiserem, eu vou adorar conversar com vocês por qualquer canal. Nos próximos dias e semanas, eu quero lançar mais vídeos falando sobre diversos aspectos do Tocador de Trovão. A gente vai tratar do processo da escrita, das inspirações, do gênero de fantasia espiritual e tem muita coisa pra gente conversar. Então, fica ligado em todos esses conteúdos e pra me dar aquela força. Não se esquece de clicar no joinha e se inscrever no canal, porque isso é o incentivo que eu preciso para continuar criando conteúdo para vocês. Vocês são incríveis, muito obrigado por tudo e até a próxima.